Vamos lá, gente. Mais uma vez, boa noite para todos. Que bom que vocês estão aqui. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Mais uma aula gratuita aqui do Grupo Vivo de Estudantes da Clínica Viva. E eu quero que vocês peguem aí o seu caderno e a sua caneta, que hoje nós vamos escrever bastante, vamos aguçar a escuta de vocês. Antes de tudo, quero me apresentar. Meu nome é Verônica Batista, sou psicanalista clínica. Sou agora formada em sexologia, olha só, gente, sou sexóloga agora, mais o diploma para a glória de Deus, e vamos nos aprofundar em mais conhecimentos, né, para a gente transbordar na vida de vocês também. Então, vamos lá, sou também mentora e supervisora da Supervisão Clínica Viva, e esses encontros aqui é para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho e da Supervisão Clínica Viva. Aqui nós temos estudantes cativos da Clínica Viva, aqui com a gente, desde o início, e é uma honra tê-los aqui nessa aula também. Um dia a gente vai ter uma aula só de dúvidas, né? Tirar dúvidas, os alunos aqui falar um pouquinho da supervisão para vocês conhecerem melhor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Vamos lá, gente. Estão preparados? Eu vou tentar falar o mais devagar possível para vocês escreverem o máximo que puder, tá bom? Essa aula ficará gravada. Amanhã eu subo já para a nossa pasta que está no Google Drive do grupo, tá? Então, lá no grupo, na descrição do grupo, tem um link lá. E esse link é da nossa pasta, então todos têm acesso. Lá tem livros, pode somar mais alguns livros também, para que vocês tenham ali um arsenal bem recheado de conhecimento para vocês consumirem, tá bom? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta que muitos estudantes carregam em silêncio. Você já acordou hoje pensando? A seguinte pergunta, gente, se eu tiver dito algo que prejudicou o meu paciente, alguém já dormiu assim? Ai, Regiane, tá linda! Eita, eu tenho que parar, né? Tem algum barulho no microfone? Oi. Gente, tem algum barulho atrapalhando vocês aí? Me falem. Eu acho que só o meu que está aberto. Não, eu acabei de entrar. Então tá bom. Não, é a Ai, mulher. Linda, mulher! Eu estou me sentindo uma doutora. Acabei de atender uma cliente. Estou me sentindo. Você é. Nós que somos. bom. Que bom. Gente, ó, e se eu tirar aqui o microfone, ver se melhora? Melhorou? Melhorou? Melhorou, não tô vendo mais som, não. Ótimo, então vou deixar assim, tá? Eu gosto de colocar, é porque eu gosto de ouvir vocês, então vou aumentar um pouquinho aqui e vou tirar o microfone. O fone, né? Nossa, Então, seja bem-vindo. eu não podia perder essa aula. Jesus é muita insegurança, preciso aprender mais. Coisa boa, gente. Ai, tá lindo, Regiane, parabéns, viu? Depois que a gente começa a atender, o negócio é diferente. Ai, que linda, seja bem-vinda. Olha, parabéns pelo novo começo desse início de processo dos estágios. É um divisor de águas, né? E que bom que você se encontrou. Que bom. Ao mesmo tempo, é uma sensação maravilhosa, uma alegria. Ao mesmo tempo, dá vontade de sair correndo. Acho que é a vontade de muita gente, né, gente? Quem levanta a mão aí, fala assim, ó. Uou! Faz parte. Dá vontade de sair correndo. Que dizia. É um misto de emoção, né, gente? Mas que bom, assim, gente. Para onde você vai, para onde você corre, como é que eu faço com isso? O que eu faço agora? O que eu faço? Gente, de dúvida, vamos manter a escutativa, a associação livre, deixa Deus conduzir. Gente, peraí que eu vou pegar um ganchinho, que eu acabei de sair da sessão. Cada cliente é uma caixinha mágica. Você acha que o cliente a queixa do cliente é um exemplo, o casamento. Aí você vai lá, prepara o casamento, tá. Quando chega o cliente vem, não fala nada do casamento, fala do luto do pai. É isso mesmo.
Bem-vinda, bem-vinda. Eu falei, gente do céu, aí eu olhei assim para minhas notações, eu tô assim, aonde tem o luto aqui agora? Peraí, deixa eu lembrar do luto, que eu já trabalhei com luto, com a cliente anterior, peraí, que a queixa dela era casamento, e agora ela vem na primeira sessão, quando eu falei, perguntei o que te trouxe na terapia, ela fala que é luto. É uma caixinha de surpresa, gente. É uma caixinha de surpresa. É maravilhosa essas caixinhas de surpresa, não é? Eu acho. Mas você já tira de letra. A gente que está começando é muita emoção. Se desespera. Ela vai sair correndo. Estamos só, mas é bom, gente, é uma sensação gostosa. Eu acho, assim, era desesperador, mas depois eu falei, poxa, que bom que eu passei por isso. Que bom. E a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos lá, gente. Anotem aí, vamos lá. Canetinha na mão e vamos embora. Bora voltar. Regi, seja bem-vinda, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês, e talvez seja uma pergunta que talvez vocês já acordou, ou talvez não dormiu. Boa noite, Carla. Boa noite todo mundo. Boa noite todo mundo, gente. Olha só, gente. Então, olha só. Talvez essa pergunta permeou aí, assim, vocês por muito tempo. Ou vocês não dormiram, ou vocês acordaram assustados. Com essa pergunta assim, será que eu prejudiquei meu paciente? Quem já teve essa impressão, levanta a mão, dá um joinha, ou então, tipo, dá um... faz aquela cara de... Oh. Ou será que a minha interpretação foi errada e ele se sentiu julgado? Será? Então, gente, esse é um medo que a gente sente. Mas, olha só, eu quero conversar com vocês sobre isso. Porque existe uma diferença profunda entre medo paralisante e o medo ético. Então, aqui hoje, é o lugar onde esse medo se transforma em consciência. Então, vamos trazer a consciência, esse medo, tá bom? Então, vamos lá, gente. E eu quero falar a primeira frase eureka do nosso encontro. Olha, o terapeuta que nunca sente medo de errar é aquele que ainda não compreendeu a seriedade de cuidar da dor humana. Então, toma, vamos. Então, olha só, gente, muitos alunos não falam, ou muitos psicanalistas, até psicanalistas formados, não falam, mas carregam essas perguntas silenciosas. E olha só, as perguntas são, será que eu vou falando, preciso do joinha aí, tá bom? Será que você já se perguntou assim, ó, e se eu interpretar errado e o paciente se sentir julgado? E se a minha fala despertar um trauma que ele não estava pronto para lidar? E se eu aconselhar quando deveria apenas escutar? Eita! E se eu não perceber que o paciente está em crise? E se eu não souber quando encaminhar para o psiquiatra? E se o meu erro fizer o paciente desistir da terapia? Esse era o meu maior medo. E se eu não conseguir reparar o dano que eu causei? Meu Deus! E se eu não souber lidar com a minha própria culpa depois? Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse encontro. Eita, gente! Vocês que decidiram a aula de hoje. Então, olha só, gente, essas perguntas mostram uma coisa só, que você está começando a habitar a posição ética de terapeuta. Mas, olha só, elas também mostram que você não pode carregar essa responsabilidade sozinho. Meninas que já fazem supervisão, ótimo. Pessoal que ainda não está na supervisão, ou que não tem supervisão individual, procure, gente. Olha, eu tenho supervisor até hoje. Eu tenho até hoje. Então, eu vou carregar para a minha carreira. Então,
Por quê? Vai ter casos que eu vou me bananar, não sei todas as respostas, eu sou humana também. Então, eu tenho supervisor assim, a cada 15 dias eu tô lá, ó, tem alguns casos aqui que eu atendo, que eu tô aqui, olha, tem aqui, eu não consigo não. E aí ela vai me conduzindo, me ajudando a conduzir, tá bom? Então, olha só, Eureka 2, a ética clínica não é uma lista de regras, é a capacidade de você se questionar constantemente sobre o impacto das suas palavras e ações. Isso é ética, tá bom? E olha só, eu quero falar agora sobre o medo paralisante e o medo ético. Anotem aí, medo paralisante e o medo ético. Medo paralisante impede de você atender. Vem de inseguranças pessoal. Te faz evitar a clínica. Gera culpa antecipada. Não é baseado em fatos reais, tá? Exemplos. Eu vou ficar tão nervosa que eu vou travar e o paciente vai perceber que eu sou iniciante, né? E o medo ético? O que que o medo ético faz? Ele te faz estar atento. Vem da consciência, da responsabilidade. Te faz refletir sobre suas intervenções. Vocês acham que quando eu não atendo, você acha que quando eu fecho aqui a câmera, eu não fico pensando, meu Deus do céu, como será que eu me saí? Eu falei isso, será que ela pensou? Gente, isso faz parte. Então, eu reflito muito sobre as minhas intervenções. E isso gera cuidado, tá? E é baseado em compreensão real do impacto. Então, exemplo, eu preciso ter cuidado para não interpretar cedo demais. E isso é um medo ético. Por quê? Se o paciente ainda não tem esse vínculo suficiente, ele não vai sustentar a verdade. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa pressa de interpretar cedo demais. Então, olha só, o medo paralisante, ele te tira da clínica. Olha, medo paralisante, ele te tira da clínica. Tá? E o medo ético, ele te coloca dentro da clínica com consciência. Tá? E aqui é exatamente o lugar onde você vai aprender a transformar esse medo paralisante em medo ético, tá? Eureka 3, lá vem. Olha só, o medo ético é aquele que te faz perguntar: como posso cuidar melhor? Como será que eu posso agir na próxima sessão? Porque você vai sentir pela feição do seu cliente se você tocou ele fundo demais, desnecessariamente ou não. Agora, o medo paralisante é aquele que te faz perguntar: e se eu não conseguir, hein? Isso aí é o medo paralisante. E agora nós vamos para os tipos de erro na clínica, tá? Então, anotem aí. Erro na clínica. Vou listar alguns aqui. Será que alguns de nós cometemos esses ou todos? Ou nenhum, né? Olha só, erro de timing, interpretação cedo demais. Quem nunca? Ou quem já? Eu já, gente. Então, olha só, você oferece uma interpretação profunda antes do paciente ter vínculo e estrutura emocional para sustentar, tá bom? Então, tome bastante cuidado. Às vezes, o paciente ele não tem estrutura para suportar a interpretação profunda demais, tá? E isso vai fazer o quê? Ele vai pensar o quê? Que você jogou ele, e ele vai, consequentemente, não ficar tão animado para a segunda sessão, ou ele foge, né? Tá? Então, exemplo, na primeira sessão, olha só, o paciente fala assim: meu cérebro não dá certo, né? E aí, o que que você vai pensar? O que que você vai falar? Hein? Hein? Alguém aí? Socorro?
Ou então, meu relacionamento não dá certo. Essa aqui é melhor, né? Meu relacionamento não dá certo. O que que a gente vai interpretar? Ah, você escolhe pessoas indisponíveis, porque você tem medo do abandono relacionado à sua mãe. Olha só, na primeira sessão. E aí? O que vai acontecer? O paciente, ele vai se sentir invadido, julgado, entendido demais, rápido demais, e vai desistir da terapia, consequentemente. Então, como reparar isso na próxima sessão? Aqui, gente, ó, tô apontando os defeitos, os erros, e vou apontar como reparar, tá? Então, olha só, na próxima sessão, o que que você vai fazer com esse paciente? Poxa, percebi que na semana passada eu falei algo muito profundo e muito rápido. Você teve tempo de processar? Como você se sentiu? Aí vem a lição. Timing é técnica. Antes de interpretar, você precisa de vínculo, tá bom? Antes de interpretar, você precisa de vínculo. Erro tipo 2. Erro tipo 2. Erro de acolhimento, tá bom? Erro de acolhimento. Olha só, você oferece solução, conselho, orientação quando o paciente ainda precisa ser ouvido. O paciente, ele quer ser ouvido. E aí você dá, perdão, gente, é aconselhamento, eu coloquei a anotação aqui, ó, e é aconselhamento, arrume aí. Então, a gente interpreta cedo demais, e aí a gente aconselha, o paciente, ele só quer ser ouvido. Exemplo, meu marido me trata mal, e eu não consigo sair dessa relação. Aí você, né, o que que você vai fazer? Você vai tentar aconselhar, né? Vamos lá, gente. É só situações hipotéticas, tá? Você precisa terminar esse relacionamento, isso não é saudável para você. Aí você pode errar, sim. Sim ou não? Ou você já sentiu vontade de falar? E aí, às vezes, sem filtro, falou? Falou. Então, o que acontece? O paciente vai se sentir julgado, não compreendido. Sente que você não entendeu por que que ele fica nessa relação. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar. Como reparar isso? Como você vai reparar? Você vai falar assim, olha, percebi que dei um conselho quando você precisava ser escutado ou escutado. Vamos voltar? Vamos voltar? O que você sente quando você pensa em sair? Você pode, né, voltar, tá? Então, antes de orientar, você precisa compreender a ferida que sustenta aquele comportamento. Eu dei uma aula sobre relacionamentos abusivos e a moça, ela apanhava. E aí, gente, quando eu dei a aula, a pessoa assistiu, ela veio no meu privado e falou assim, como você fala? Como você tem a coragem de pedir para a mulher? Não pedir para ela ficar, gente, mas também não pedir para ela sair, tá? Porque eu entendi que aquele relacionamento fazia parte da estrutura de sustentação emocional e psíquica daquela mulher. Então, se eu falasse assim, saia, seria mais um problema para a gente, para eu resolver, para eu ajudá-la a resolver. Porque ela iria ficar muito mais triste, porque ela pensa que aquele relacionamento é tudo na vida dela. Então, antes de interpretar, você tem que saber por que a pessoa está lá. Vocês entenderam? Então, foi uma aula, assim, absurda. A pessoa falou assim, é um absurdo uma coisa dessa. Você é uma pessoa, você é uma terapeuta cristã. Como é que você não falou para essa mulher sair? Ora, gente, se você pegar todo o histórico dela ali e você interpretar profundamente, mas não precisa falar para ela isso, ela vai entender, poxa, ela me compreende. Ela foi uma pessoa que me compreendeu e ela está tentando entender por que ainda estou aqui. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Então, antes de orientar, você precisa compreender. Tá? Erro tipo 3.
Não notar sinal de crise, erro de percepção. O que é isso? Olha só, o paciente ele vai dar sinais de ideação suicida, automutilação, ou crise psicóticas, ou você... E aí você faz o quê? Você não percebeu e você minimiza. Jaqueline. Talvez, Jaqueline, é isso. Jaqueline, nesse caso aí, talvez esse relacionamento é a estrutura psíquica dessa mulher. Talvez ela aprendeu só esse tipo de amor, tá? Então, você vai ter que desconstruir isso, né? Primeiro, para depois ela se ver na relação. Isso, dependência emocional, exatamente, é dependência emocional, tá? E aí, ela tá tão assim, isso é a vida dela, esse relacionamento, é a estrutura que sustenta ela em tudo, que ela não consegue se ver longe desse companheiro abusivo, né? É a realidade. Mas quando a gente desconstrói isso, ela vai conseguir ver novos horizontes, tá bom? Então, voltando, gente. Então, olha só, o paciente, ele dá esses sinais, né, de ideação suicida, automutilação, crise psicótica, e aí a gente não percebe. E aí a gente faz o quê? Não percebe, e aí, não percebendo, a gente minimiza, tá? Então, olha só, exemplo, o paciente, às vezes, ele fala assim, às vezes eu penso que seria melhor desaparecer. Quem já ouviu isso no consultório clínico? Às vezes eu sinto vontade de dormir e não acordar mais, tá? Então, olha só, você, quando não consegue interpretar isso como ideações suicidas, você vai falar assim, isso é uma defesa comum. Vamos trabalhar isso nas próximas sessões. Acontece, gente. E o que acontece, gente? Há um risco real de dano nessas palavras, tá? Essa é uma situação que exige intervenção imediata. E como você vai agir nesse caso? Aí você vai perguntar assim, uai, quando você disse que seria melhor desaparecer, você está pensando em se machucar? Tem que ser direta. Você está pensando em se machucar? Você pensa isso várias vezes? Você tem um plano? Você tem segurança em casa? E eu vou dar um parênteses aqui, gente, olha só. Todos os pacientes que você for atender, pega um número de apoio, tá? Da mãe, do pai, do irmão, da pessoa que ela mais confia, tá? Vocês precisam ter isso em mãos. Porque se você pegar um cliente desse aqui, esse número, que é o contato de urgência, é que vai te auxiliar para socorrer essa pessoa, tá? E outra coisa, e aí também, gente, tem que deixar, e aí tem que deixar bem claro isso para a pessoa, tá? Olha, quando a pessoa me dá o contato, eu pergunto para minha cliente se eu posso conversar com a pessoa que ela me deu, se ela tem confiança. Se ela tem confiança, ela me deu o número porque ela tem confiança naquela pessoa. Então, eu converso com a pessoa, eu me apresento como terapeuta, psicanalista desse paciente, e aí eu dou mais ou menos me apresento ali, caso eu precise dela, ela ter meu número salvo ali, tá bom? Então, ter sempre esse suporte, tá, gente? Eu faço assim, tá bom? Exatamente. Então, olha só. Então, isso exige ações imediatas, tá? Isso não é apenas reflexão. Gente, olha, quando a pessoa fala assim, eu tenho vontade de dormir, não acordar mais, eu quero desaparecer. Gente, isso não é tempo de reflexão, tá? Então, olha só, você precisa ter essas ações, tá? Então, perguntar para ela diretamente, você precisa ter segurança, liga para a pessoa, você tem contato, e encaminhar para a emergência, tá? Emergência. Eu não sei se eu falei aqui nas minhas aulas, no meu estágio, eu tive, assim, uma surpresa, né? Bem, assim, caótica, né? De atender o cliente e ele cortou os pulsos. Eu estava no trabalho.
Ele me ligou do banheiro, e aí eu tinha um número de contato da pessoa, e aí eu falei assim, olha, eu me apresentei, tinha apresentado antes, falei assim, olha, fulano de tal, ele tá no banheiro, ele cortou os pulsos, e, assim, quando a pessoa liga, gente, é porque ela teve aquela lucidez, né? Aquela lucidez, vou ligar para minha terapeuta, tal, e aí se arrependeu. E aí eu peguei, liguei, ele pegou, arrebentou a porta do banheiro, conseguiu já salvar com a emergência. Então, assim, foi graças a Deus, mas aí eu passei para o instituto, falei, olha, aconteceu isso aqui, foi, gente, o primeiro atendimento, aí ele ligou assim, ó, ligou no primeiro atendimento, quando foi na segunda, vamos supor, quando foi na quarta, ele me liga. Então, assim, podia ter desistido, né? Eu podia ter desistido, né? Mas não desisti, estou aqui. E ele está vivo, tá, gente? De vez em quando eu ainda mando mensagem feliz aniversário para ele tá vivendo, né? Graças a Deus. Mas ter esse cuidado, tá, gente? Por sorte, não me indicaram, gente, não me falaram nada, mas eu, assim, gente, vou pegar o número de todo mundo, um número de apoio para eu ter esse suporte, né, quando precisar. E graças a Deus deu tudo certo, tá? Então, tenham sempre isso, tá? Erro tipo 4. Erro de contratransferência. Como assim, Verônica? A sua ferida interferindo no atendimento. Quem não, quem? O que é isso, gente? Você atende a partir das suas próprias feridas, não a partir da necessidade do paciente. Exemplo, você teve um abandono na infância. Aí o paciente fala sobre a rejeição. Aí você fica tão emocionado que começa ali a contar a sua história pessoal e ó, lá. O que acontece? O paciente, ele se torna o cuidador do terapeuta. Aí a clínica vai inverter, tá? Acontece. Acontece. Então, como reparar isso? Olha, você vai falar assim, percebi que eu me emocionei muito com a sua história, porque toca algo em mim. Gente, eu não estou falando que eu não faço, de vez em quando eu dou um paralelo, porque, assim, vamos ser bem sinceros aqui, a maioria dos pacientes que eu atendo, se não quase todos, eles têm pouco da minha história, sabe? Às vezes é o abandono afetivo do pai, o abandono físico do pai, é abuso, então toca na minha história. Então, de vez em quando eu dou uns toques assim, mas eu sei até onde meu limite vai, tá bom? Eu sei até onde meu limite vai. Então, assim, ter esse cuidado, tá? Claro que você pode fazer isso para gerar uma conexão, né? Claro que você, não estou falando que você tem que fazer, pode, tá? Se você sentir aquele insight, tá? Aquele insight. Tem sim, viu? Tem vários. Eu vou listar aqui outras frases no PDF. Vou colocar o PDF também junto com a aula lá, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Então, tem esse cuidado, tá, gente? Então, você pode usar toques, né? Mas não se emocionar ali na sessão a ponto de que o cliente vai ficar perdido. Poxa, eu vim para a terapia e eu estou aqui sendo terapeuta da minha terapeuta. Aí vai inverter, tá bom? Tá bom, gente? Erro 5. Erro de limite. Não estabelecer fronteiras. Como isso? Então, olha só, você responde todas as mensagens do seu cliente, fora de horário. Aí você estende as sessões, tá bom? Aí você cria aí uma relação que não é clínica, tá? Tudo tem limite, gente. Tem clientes nas primeiras semanas que está em crise, eu disponibilizo meu número, tá? Mas até ali, depois ele vai andando sozinho, é só nas sessões, tá? Então, assim, a paciente manda mensagem 11 horas da noite, dizendo que está em crise. Aí você responde e ali você fica conversando com ela. Então, às vezes, o paciente não está nem assim em crise. E você perde não, aí você está ali ofertando, né? Você está ofertando algo fora da sessão. E o que acontece, gente? Vai empobrecer a sessão.
Como assim empobrecer? Porque o que você falou ali, você podia estar numa sessão com ela, tá bom? Então, ter esse bastante cuidado. Tem pacientes que estão em crise, sim, esses de crise que você já identificou. Primeira semana, gente, eu acompanho. Aí, na segunda, eu já falo assim, olha, então... Aí já começa a colocar ali os meus limites, tá bom? Porque você vai se queimar, o paciente vai ficar dependente e a clínica vai perder a estrutura, tá? E como reparar isso? Olha só, você pode falar assim, olha, eu percebi que eu não estabeleci limites claros. Então, a partir de agora, as nossas conversas acontecerão apenas nas sessões. Se você estiver em crise fora do horário, você pode ligar, né? Você pode, olha só, é algo bem duro aqui. Você pode ligar para a emergência, tá? Você pode ligar para o CAPS, tá bom? Mas assim, ter esse, porque às vezes a pessoa não está nem nessa crise, tá, gente? Porque o cliente ficou tão dependente de você que aí você já perde ali a sessão de limite. Então, limite tem que ter cuidado, mas não é frieza, tá? Olha só, é diferente. Limite é cuidado, não é frieza. Então, tome bastante cuidado com isso, tá? Eu nunca tive problemas, tá? Eu nunca tive problemas. Mas, se vocês tiverem com clientes assim, fora da caixinha, tome bastante cuidado, tá bom? Já coloca limite. Seja educado, seja ético, não é frieza. É apenas cuidado com você e com o seu cliente, tá bom? Então, gente, o erro na clínica não é o fim da formação, tá? É o começo. Por quê? O erro supervisionado se torna consciência, tá? Então, aqui a gente está dando uma orientação. Tá bom, gente? Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos falar agora aqui dos erros que prejudica e dos erros que educa, tá? Erro que educa. Olha só, o erro que educa, você vai perceber, você vai refletir, você vai reparar na próxima sessão. O paciente sente que foi ouvido, a relação vai se aprofundar e você vai se amadurecer na clínica. Exemplo, você vai falar assim, poxa, eu percebi que eu interpretei cedo demais. Vamos voltar e escutar melhor? Eu já falei isso para cliente, falei, poxa, na primeira sessão acho que eu bati um pouco forte. Falo bem assim, eu bati um pouco forte. Vamos voltar um pouquinho? O que que você sentiu? Como você saiu da sessão anterior? Porque ali você vai ter uma chance de mudar as suas intervenções, tá? Gente, não é, não é antiético você assumir os erros. Você é humano, você não é perfeita, eu não sou perfeita, tá? Então, lá, erro que prejudica. O erro prejudica aquele que você não percebe. O paciente fica com aquela raiva silenciosa, aí a confiança se quebra, o paciente desiste da terapia. Você não sabe o que aconteceu. Exemplo, olha só, você aconselha o paciente e ele se sente julgado, desiste e você nunca fica sabendo por quê. Já teve um paciente aí que fugiu da sessão? Será? Não sei, mas aí você já vai analisando o que aconteceu. Então, a diferença entre um erro que educa e o erro que prejudica é a reparação. Reparação. Se você percebe o erro, repara logo, tá? Aí o paciente, ele vai sentir que foi cuidado ali, tá? Se você não percebe, o dano vai ficar, certo? Então, o paciente ele não desiste da terapia porque o terapeuta errou. Ele desiste porque o terapeuta errou e não reparou. Eita, que tá demais hoje, hein, gente? Então, olha só, como reparar um erro? Como reparar um erro aqui, gente? Passo 1, perceba. Perceba que você errou. Você nota que algo não está bem, o paciente ficou quieto, mudou de assunto, ou você sente que a sessão ficou pesada. Então, perceba. 2, reflita.
Pergunte a si mesmo, o que eu disse que pode ter ferido esse paciente? Qual foi o meu tom? Eu estava atendendo a partir de mim ou a partir dele? A partir das minhas feridas ou a partir do cliente? Então, você vai para o passo 3, você vai nomear. Nomeie. Então, na próxima sessão, você pode começar assim, ó, na semana passada, eu percebi que eu falei algo muito profundo, cedo demais. Então, isso pode ter feito você se sentir invadido, julgado. Então eu gostaria de reparar isso. Como foi que você se sentiu? Tem que dar a cara a tapa. E ali ele vai ter o espaço para falar. E aí, ó, vem o passo 4. Escute. Deixe o paciente falar. Não se defenda. Apenas escute. Tá bom? Escute. E aí vem o passo 5. É escadinha, tá, gente? Passo 5. Compreenda. Compreenda. Então, olha só. Entendo que você se sentiu invadido, julgado. E isso fez você questionar se podia confiar em mim. É isso? Aí vem o passo 6. Repare. Você vai falar assim, poxa, eu cometi um erro. Eu quero que você saiba que errar é parte da minha formação. Gente, nós somos humanos, tá? Nós somos humanos, tá? Então, para que meus erros se tornem aprendizados e não prejudiquem mais você. Então, você vai falar isso para o seu cliente. Tá fazendo sentido para vocês? Como é que tá a aula aí, gente? Então, gente, ó, reparar o erro é muito mais terapêutica do que nunca ter errado. Por quê? Você mostra ao paciente que ele pode confiar em você, que erra, mas que tem coragem de conhecer e consertar. Tá fazendo sentido? Vamos lá, gente. Vamos para uma mini dinâmica aqui? Todo mundo? Mini dinâmica. E se eu cometer esse erro? Vamos dar a mini dinâmica. Olha só, vou mostrar só um cenário aqui, tá? E aí vocês vão responder aqui. Olha só, o paciente ele chega na primeira sessão. Poxa, meu pai me abandonou quando eu era criança. Aí, nós, né? A gente interpreta cedo demais, né? Vamos supor aqui, hipoteticamente, tá? Ah, então, você escolhe homens que te abandonam porque está tentando resolver o abandono do seu pai. Aí o paciente fica, ó, quieto, muda de assunto. Você sente que errou. Como você repararia esse erro? Alguém pode abrir aí o microfone para responder? Eita, gente, coragem. Você interpretou profundo demais. Como você repararia esse erro? Eu parava, eu ia falar assim, fala mais um pouco, explica mais. Ia ficar quieta, ia só estar de ouvidos abertos ali. O que mais? Coragem. Olha só, gente, se você notou que o seu paciente mudou de assunto, na próxima sessão, você vai falar, ó, na semana passada, eu falei algo que tocou muito você. Você teve tempo de processar o que eu falei? Como você se sentiu com relação a isso? E aí você deixa ele falar. Porque você vai dar espaço para ele falar o que aconteceu. Poxa, eu me senti ali que você. Não é para você ter falado.
aquilo para mim, eu me senti invadida, julgada por você, deixa de falar, deixa, tá bom? Que ali ia falar, poxa, ela tá me ouvindo, tô tendo voz aqui, tá bom? Certo? Vou fazer mais um cenário aqui. Olha só, cenário 2. Eu não consigo terminar meu relacionamento mesmo sabendo que ele me faz mal. Aí você aconselha, você precisa sair desse relacionamento, isso não é saudável para você. Aí o paciente ele se sente julgado e não volta. Como você repararia se esse paciente voltasse? Ela aconselhou ali, né? Ela aconselhou cedo demais. Como você repararia? Se ela por um acaso voltasse. Se ela não voltasse, você saberia o que aconteceu, né? Olha só, gente. Tá dando branco aí, né? Olha só, gente. Percebi que eu dei um conselho quando você precisava ser escutada. Vamos voltar? O que você sente quando pensa em sair desse relacionamento? O que te prende nesse relacionamento? Tá vendo como muda? E aí o paciente vai existir, tá bom? Então, olha só, gente. Freud percebi que não gostou do que eu falei. Ah, eu não. Já já vou ler os comentários aqui, tá, gente? Já já. Deixa eu abrir aqui os comentários. Eita. Percebi que não gostou do que eu falei. Como você pode fazer diferente? Jaqueline, essa é a tua resposta? Uhum, isso. Como podemos fazer diferente? O que que você sentiu depois que eu falei? Você processou o que eu falei? Você entendeu o que eu quis falar? Tá bom? Pode perguntar dessa forma. Vamos lá, gente. Vamos aqui para os nossos fundadores da psicanálise. Olha só, Freud, ele fala sobre a responsabilidade e ética. Então, Freud, ele nos ensina que o terapeuta não é neutro, tá? Ele está presente na relação. Então, essa presença, a presença do terapeuta tem impacto, tá? Então, o terapeuta não é um espelho vazio. Ele é uma pessoa que escuta, que se afeta, que pode errar. E essa humanidade é parte da clínica. E Ferenczi, ele fala da reparação, né? Então, Ferenczi, ele nos mostra que o paciente traumatizado, ele precisa de reparação. Se você cometer um erro, a reparação é terapêutica também. Então, quando você conhece um erro e repara, você mostra ao paciente que é possível errar e ainda ser amado. E isso é profundamente curativo, tá? E o Winnicott, claro, gente, amo o Winnicott, ele fala do ambiente suficientemente bom. Então, o Winnicott ele nos ensina que o terapeuta não precisa ser perfeito. Ele precisa ser suficientemente bom. Está fazendo sentido para vocês? Então, suficientemente bom significa o quê? Você erra, você repara, tá? E você aprende. Então, e o paciente sente que está em um ambiente seguro para ser humano ali. Então, olha só, a ética clínica não é perfeição, é responsabilidade. E responsabilidade significa supervisionar os seus erros. Então, olha só, fez sentido para vocês essa aula hoje, gente? Pode, Kátia? Já cheguei no final da aula, tá bom? Já cheguei no final da aula. Então, quero terminar a aula com isso. A ética clínica não é perfeição, é responsabilidade. E responsabilidade significa supervisionar os seus erros. Você refletir sobre os seus erros, tá? E você reparar seus erros, tá bom? Alguém tem dúvidas? Vamos abrir aqui as câmeras para a gente tirar uma foto antes, né, gente? Antes que vocês me deixem aqui, porque olha,
Vocês é papo. Oi, Thailise, como é que você tá? Tô bem, gente, mas tô no hospital. Eita, Dessa vez é a filha. a sua filha? É, mas vai passar, se Deus quiser. Ah, não, depois conte, tá bom? Vamos orar aqui no finalzinho. Podemos, gente, orar aqui no finalzinho? Ótimo, vamos orar então. Então, pessoal, abre suas câmeras rapidinho para a gente tirar aqui um print e vou deixar um espaço aqui para a gente tirar dúvidas rapidinho, tá? Por favor. Obrigada a todos, gente, pela presença de vocês. Eu acho tão lindo quando eu não consigo colocar todo mundo na tela. Sorriam! Opa! Tirei. Alguém tem alguma pergunta, gente? Kátia falou que queria falar. Kátia, Boa Kátia, tá noite, aí? menina. Boa noite. Não, é porque assim já está tarde também e eu assim ficou muito claro relacionado a tudo que foi, a todo o conteúdo, embora eu não tenha participado do iniciozinho, mas ficou aquilo que eu ouvi ficou bem claro. É que eu tive uma paciente e me gerou uma grande dúvida. O esposo dela tinha pago as 4 sessões, ela estava passando por um momento ali de divórcio, mas não que ela quisesse, né? Mas que ele estava querendo. E chegou um determinado ponto em que ela sempre estava ali falando sobre o pai, e existia um momento em que eu fiz um ensaio mental. Só que nesse ensaio mental relacionado ao pai, ela sempre deixava ali claro: olha, nesse momento eu percebi que eu vi um homem e eu não estou conseguindo, e esse homem era meu pai, e eu não estou conseguindo de forma nenhuma, eu estou me sentindo muito enjoada, estou me sentindo mal, é como se esse enjoo tivesse o tempo todo aqui comigo. E eu só ouvi nesse momento, né? E aí, nesse exato momento, eu fiz algumas perguntas, mas e o que mais você percebeu nesse momento dessa condução? E aí ela me trouxe, olha, eu não sei por quê, mas eu nunca falei aqui em sessão, mas eu não sei, não entendo por que que eu lembrei desse ato. Eu lembrei que eu tinha muito medo, eu sempre amei demais o meu pai, mas eu tinha muito medo de levar minhas amigas quando meu pai estava em casa, porque eu percebia que ele olhava para elas de uma forma, parecia que ele estava querendo pegar minhas amigas. E aí, nesse momento, eu calei e eu só perguntei: você percebia, você sentia ela? Sim, minhas amigas ficavam com vergonha. Se elas estivessem de roupa curta, meu pai sempre estava olhando. E depois que ela falou sobre isso, 2 dias depois, ela falou: olha, eu não quero mais fazer terapia. Ela se assustou de uma tal forma. Eu não fiz intervenção nesse momento. Mas ela ficou tão assustada. Aquilo que me veio, eu não falei, até porque, assim, bem grave, porque eu percebi que algo teria acontecido, que o pai talvez pudesse ter abusado dela. Mas eu não, de forma nenhuma, eu relatei, eu guardei para que eu pudesse ficar, né, que ela me trouxesse mais sobre isso. E aí ela desistiu totalmente da terapia, ela se assustou com tudo aquilo que ela mesma trouxe. Entendi. Gente, eu coloquei o fone aqui porque eu não estava conseguindo ver vocês direito, mas o microfone está com muito barulho ainda? Ótimo. Então, o que pode. Olha só, a figura do pai. Pai é proteção, é amor, é a pessoa que lança você. Agora, como é para uma paciente descobrir, de repente, que o pai não é o que ela idealizou? Então, isso foi traumatizante para ela. Então, isso, olha só, eu não sei se todas concordam que a gente está para trocar
conhecimento, tá, gente? Olha só, isso tem mais a ver com ela do que com você, tá? Você foi muito ética de não ter citado, né, sequer que você interpretou que o pai dela podia ter abusado dela. Mas é muito traumatizante para uma filha ou uma filha descobrir que, de repente, o pai que ela idealizou não é de fato existente. Então, dói mexer na ferida. E ela não te procurou mais, você não mandou mensagem para ela? Eu mandei mensagem, perguntei, olha, aconteceu alguma coisa? Foi algo? Ela disse assim, olha, você me ajudou de uma forma que eu ainda não tinha conhecimento, Uhum. mas eu não quero mais fazer terapia. E a sessão que tem, de forma nenhuma eu quero que você se sinta mal, mas eu não consigo mais. Uhum. Eu falei, tudo bem, eu vou respeitar, mas se em algum momento você quiser retornar, essa sessão vai ficar aberta para você e você pode retornar, pode me procurar, mesmo que não seja essa semana, mas se você quiser deixar para mais na frente, você pode buscar aqui e pode me procurar para que a gente retorne a fazer. E Ótimo, ela não buscou mais de jeito nenhum. perfeito. E nem o esposo dela não buscou mais. E ela até deixou bem claro, ela não precisa falar com meu esposo, eu falo. E eu resolvo tudo, mas eu não vou voltar. Eu falei. E aí eu não Gente, insisti. o autoconhecimento, ele tem muitas sequelas, né? Tem uns que precisam ter coragem, precisa ter muita coragem, né? Então, assim, para ela foi muito profundo, foi mais do que ela pôde suportar, tá? Verônica, Oi, pode falar. já é a terceira, só hoje é a segunda pessoa que eu escuto falando a respeito desse ensaio mental, e o paciente não responde bem, né? Ele não consegue. Eu confesso que eu tenho receios de fazer esse encontro, né, com a criança interior. Eu procuro fazer conversando, com questionamentos, levando a pessoa a lembrar fatos, né? Quando eu vejo que é muito forte, eu recuo um pouco. Aí eu queria que falasse assim, com relação a essa questão do ensaio mental. Quando a gente deve fazer, se deve fazer, como a gente tem que... Gente, eu sou muito assim, relutante com receita de bolo, né? Eu sempre falo, gente, atendimento não é receita de bolo. Mas olha só, ensaios mentais, eu não tenho um assim padrão, tá? Então, eu falo assim, eu vou ensaiar aqui para você se encontrar com essa criança. Não, não tem. No meu caso, acontece no meio da sessão. E olha só, eu sempre peço permissão, sempre, sempre. As meninas que foram atendidas por mim, se estiverem aqui, elas sabem sempre na sessão eu pergunto, eu posso falar sobre isso? Eu quero fazer um exercício com você, porque você falou sobre isso, e eu gostaria de pedir licença para você, se você me permite. Se a pessoa falar assim, não quero, então tudo bem. Aí eu conduzo a sessão, tá? Com o que já estava ocorrendo. Geralmente, os meus ensaios, os ensaios mentais que acontecem comigo, é no meio da sessão e eu não planejo. Eu não planejo. Tá? Então, descobrir a hora é sua sensibilidade, viu, Jaqueline? Se você não sentiu de não fazer, então não faça. Faça quando você estiver segura. E quando o seu cliente der abertura. Os meus clientes, eles me dão abertura, eu peço permissão. E quando, de repente, eu planejo alguma coisa, por exemplo, eu quero falar sobre seu pai. Aí eu já faço uma introdução, peço para ela escrever alguma coisa sobre o pai, para falar das qualidades do pai, alguma carta do pai, e daí na outra sessão, aí eu já conduzo com um ensaio mental. Mas assim, de planejar,
de entrar já com o ensaio mental, não. Geralmente eu começo a sessão e aí, às vezes, cabe o ensaio mental. Às vezes, no final da sessão, eu peço uma carta, às vezes eu planejo ensaio mental e nem consigo fazer. Então, assim, ensaio mental para mim é insight. É muito insight. Tem que ter muita temperatura, sabe? E você sentir o cliente. Né? Eu já peguei cliente meu aqui com 40 minutos de sessão, e aí, de repente, do nada, aí eu falo, fecha os olhos. Quem for meu cliente aí já sabe. Fecha os olhos, vamos respirar fundo, bora fazer um hold aqui, né? Respiração, peço para ela ficar com os pés no chão, e ali começa o ensaio mental no meio da sessão para o final. Então, gente, não é receita de bolo, você tem que sentir, você tem que estar ali sincronizado com o seu cliente, tá? Porque, olha só, se você estiver sincronizado com o seu cliente, você vai sentir que ele vai pedir conscientemente alguma ferramenta que você já tem conhecimento. Por isso, olha só, que é bom vocês terem conhecimento das ferramentas, tá? Porque o mecânico, ele conhece todas as ferramentas que tem na maleta dele, sim ou não? Todas as chaves, o tamanho das chaves, para que serve cada uma, quando usar, né? Quando essa aqui aperta mais, essa aqui aperta menos, essa aqui dá rosto, essa aqui tira rosto. Gente, eles sabem tudo. Então, ferramentas, vocês precisam estudar. Por quê? Não tem como você chegar assim na sessão e falar assim, vou fazer isso aqui hoje. Não tem como. Às vezes acontece no meio da sessão. E quando você tem já as ferramentas na cabeça, já estudadas e introjetadas praticamente, né, de tanto você estar lendo ali, de estar em contato, elas vão aparecer naturalmente na sessão. Eu não planejo nada. Né? Às vezes eu faço para cliente, semana que vem eu vou falar sobre o seu pai. Às vezes eu penso assim, acho que cabe um ensaio mental, mas às vezes nem vai ensaio mental, eu faço outra coisa. Mas assim, é muito. Isso vai de vocês. Então, estudem, gente, estudem ferramentas. Já que vocês, que ferramenta usar? Então, estudem as ferramentas. Estudem. Saiba por que existem ferramentas, para que aquela ferramenta foi criada, em que momento da sessão pode ser usada, quais os efeitos dessa ferramenta. Se eu usar essa ferramenta com esse paciente aqui, será que vai surgir um efeito com o outro que está daquele jeito? Gente, tem que saber, vocês têm que saber. Então, por exemplo, quando você começa a sessão, quando eu começo a sessão, eu faço ali a sessão, já programo a outra. Aí a outra eu faço o quê? Eu coloco ali mais ou menos uma lista de 10 ferramentas que eu posso usar com ela. De repente eu não uso nem 10, não uso nenhuma das 10, eu uso uma outra que surgiu. Mas porque eu já tenho um conhecimento da minha maleta de ferramentas. Todo dia eu abro ela, todo dia eu estou ali, comendo ferramenta, comendo técnicas, e vai para a teoria. Então, a gente vai ali juntando tudo. Então, pessoal, tem que ter essa visão, tá? Porque nós estamos lidando com almas humanas, e nós também somos humanos. E as ferramentas você tem que aplicar em você mesmo. A maioria das minhas não, das que do Instituto, eu apliquei em mim. Eu apliquei em mim quase todas. E as que eu estou colocando na supervisão, eu estou aplicando de novo em mim, para poder ministrar para vocês. Então, tem que ter esse conhecimento. Porque, cadê a Jaqueline? Jaqueline, então, falando sobre isso. Então, você tem que estar muito, muito sincronizada com o seu cliente, para você saber qual ferramenta, quando você fazer o ensaio mental, isso vai surgir, tá bom? Por exemplo, da Kátia. Verônica, eu acho que tem que ter uma conexão muito forte com ele, saber se ele consegue, porque mesmo às vezes a gente achando que ele consegue, vai mexer muito com traumas, né? Com isso. Às vezes ele acha que está bem e não consegue, né? Isso, e você tem que estar lá para sustentar. Uhum. Então, você não pode fechar a sessão com o paciente ali. Com certeza. Né? Então, tem que ter tudo isso. Tem que saber o que tem alguns que, só em começar a falar da história do passado, alguma coisa, tem alguns que já ficam meio balançados, né? Exatamente. Aí você não precisa usar os ensaios, tem outras formas de você falar sobre o pai, né? De você conduzir a história do paciente sem usar ferramentas, tá bom? E tá tudo bem também, tá, gente? Porque cada clínica é uma clínica diferente, tá? Então, a Kátia, ela pode ter sentido de falar ali para a paciente dela, né? Porque eu também faria, tá, Kátia? Tá?
Então, mas ali foi muito profundo para a cliente, ela não suportou. Mas a Kátia ia saber? Você saberia, Kátia? É muito difícil dizer. Olha, eu também não planejei o ensaio. Foi de acordo com aquilo que ela foi me trazendo, as necessidades. E aí, nesse momento, eu criei, mas antes, eu também, assim, eu pergunto, eu falo sobre os sintomas. Quando ela começou a me falar dos sintomas, eu comecei a fazer, pedir para ela estar ali respirando. No dia seguinte, eu perguntei, olha, como você está se sentindo? O enjoo passou? No mesmo dia, mais tarde, eu perguntei. No outro dia, eu perguntei. Você Ela, olha, eu acompanhou. melhorei depois que a gente fez aquelas respirações. Antes dela sair da sessão, eu também perguntei. E ali a gente fez algumas respirações. E aí ela falou, olha, eu estou melhorando, estou me sentindo melhor. E aí fiz algumas perguntas relacionadas a acolhimento. E aí, quando eu fiz essas perguntas, aí ela falou, estou me sentindo melhor. E aí foi quando eu finalizei a sessão, finalizei até depois, mas só quando ela começou Estava a me bem. sinalizar algo melhor daquilo que ela estava sentindo. Porque quando ela me falou, antes dela me falar, eu falei, o que está acontecendo? Está sentindo alguma coisa? E ela, eu estou com muito enjoo, é como se eu fosse vomitar. Eu falei, se houver necessidade, você pode deixar um balde? E aí eu fui conduzindo, mas só quando ela me sinalizou que eu percebi que ela já estava melhor, com a aparência melhor, e aí eu finalizei a sessão. Ótimo, você fez perfeito. Tá bom? Érica? Eu quero só dar um adentro também, Verônica. É que Claro. às vezes a gente faz assim, a gente prepara a sessão e a gente sente que vai fazer um ensaio mental. Aí a gente faz o ensaio mental, mas elas estão tão bloqueadas que elas não atravessam para fazer o ensaio. Eu já tive uma paciente, ela é tão bloqueada em olhar para aquela menina dela que a gente numa sessão assim, eu senti de fazer. Mas ela é tão travada que ela não entrou no ensaio mental. Não entrou. Então, às vezes a gente pode até fazer, não é porque vocês estão fazendo errado, porque às vezes a gente acha. Na hora, assim, eu até fui para minha terapeuta, para minha analista, né? Falar para ela, não deu certo, não sei fazer isso, não sei o quê. E aí a gente fez até esse olhar, mas às vezes elas também ficam tão bloqueadas, elas não querem olhar para dentro, que o ensaio mental não vai para elas. E aí depois a gente faz pega na nossa maleta outras ferramentas ali e vai usando e vai conduzindo de outra forma também. Exatamente, gente. É sobre isso, gente. Nós estamos lidando com seres humanos, nós somos seres humanos. E é complexo demais, tá bom? Mas, assim, que bom que a gente tem assim, essa licença, gente. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, tá? Agora tem tempo de reparar. A Kátia, ela fez certinho. Ela fez o ensaio mental, preparou o ensaio mental, pediu permissão, deu tudo certo, conduziu. No final, a cliente aparentou estar bem antes da sessão, então teve todo o aparato. A questão é que foi demais para a cliente, e aí é mais sobre ela do que sobre a terapeuta, tá bom? Bom, Kátia? Tranquila. A gente fica assim com os clientes marcados, né? Então, fique tranquila, acontece, tá? Acontece em todas as profissões, tá? Isso a gente serve de oportunidade para a gente aprender mais, tá? Não paralise, aprenda, tá? Aprenda com esse erro para você amadurecer para os outros atendimentos que virão muitos para você, em nome de Jesus. Pessoal, vamos orar então? Vamos orar para terminar, orar pela filha da Thailise, que está hospitalizada, e que Deus possa conduzir todo o processo, tá bom? Thailise, estamos orando por você, que Deus te abençoe, também nessa recuperação, né, que está se recuperando de uma cirurgia, e que tudo ocorra conforme a vontade do Senhor, tá bom? Vamos orar. Eu queria pedir aqui a nossa irmã, que eu olho para ela e vejo oração. Denise, você. Conduza, por favor. Oremos.
Pai querido, continuamos em tua presença. Queremos aqui te agradecer por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta aula, por tudo que o Senhor nos deu de conhecimento, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nas nossas limitações, nas nossas inseguranças, que o Senhor esteja, ó Pai, nos ajudando, nos auxiliando, trazendo à memória tudo que temos aprendido, para que possamos cuidar com excelência das almas que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Que o Senhor também seja, ó Pai, com cada lar aqui representado. Abençoe e supra tudo de acordo com a necessidade de cada um. Em especial, quero te pedir pela família da irmã Thailise. Ela, nesse momento, se encontra no hospital com a sua filha, que o Senhor possa estar restaurando a saúde da sua filha, que o Senhor possa estar conduzindo tudo que é necessário, tocando nos corações da equipe que está cuidando dela, e também do seu organismo para que possa se restaurar. Também te apresento a vida da própria Thailise, o pai que está se recuperando ainda da sua cirurgia, que o Senhor possa também estar sarando, pai, todo o seu organismo por dentro, que o Senhor possa estar recuperando-a, e também esteja conduzindo, ó Pai, a vida dela em todas as áreas, assim como esposa, como mãe, como filha, como serva, pastora, que o Senhor esteja habilitando a tua serva a cada dia, renovando suas forças. Também quero apresentar a vida da sua mãe, que semana que vem vai estar passando pela cirurgia, que o Senhor possa estar conduzindo. Senhor, ela ainda não te conhece, que o Senhor possa se revelar a ela como seu salvador, para que ela possa, ó Pai, independente daquilo que o Senhor tiver preparado, ela possa estar desfrutando da eternidade contigo um dia, que o Senhor possa alcançá-la. E assim, ó Pai, tu conheces o coração de cada uma de nós que aqui se encontra, que o Senhor possa estar vindo ao encontro da necessidade, do desejo, do coração que está alinhado à tua vontade. Porque tudo que temos proposto foi o Senhor quem colocou, e temos a segurança de que é o Senhor também que vai continuar nos habilitando. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso, e um dia abençoado amanhã, com todas as atividades as quais o Senhor tem proposto para nós. Somos gratas ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada, viu? Coloque lá o que vocês acharam da aula hoje, tá bom? Coloque lá suas impressões, me marque no Instagram, vou movimentar o grupo, o Instagram, tá, gente? Obrigada. Thailise, que Jesus possa conduzir tudo, viu? Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada também. Boa noite.